Olá, meu nome é Aureliano Sancho, sou físico, pós-doutorando em cidades, Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. No meu último trabalho, utilizamos uma lei de escala para investigar a relação entre fatores de risco, obesidade, hipertensão, uso de tabaco e diabetes, e doenças cardiovasculares. A ideia aqui é utilizar uma lei de escala para compreender como, à medida que as cidades crescem, esses fatores de risco se comportam. Então, quando uma cidade cresce, o uso de tabaco aumenta? Essa é uma pergunta. E se aumenta, aumenta de que forma? Isso é muito importante porque o uso da lei de escala é algo muito forte. Nós conseguimos criar algo com uma descrição de universalidade que funciona para essas cidades, mesmo elas tendo diferentes histórias, diferente formação, culturas e tudo mais. Nós conseguimos mostrar que as cidades, independente de suas características individuais, se comportam à medida que os casos desses fatores de risco se comportam à medida que a cidade cresce. Mas antes de tudo, é importante entender o que é uma lei de escala. O interesse em grandezas que possuem relação, quando uma é alterada, ou seja, uma aumenta, a outra pode aumentar ou diminuir, e se aumenta ou diminui, ela faz isso de uma forma menos acentuada ou mais acentuada, ou seja, ela tem um comportamento que pode ser entendido como assinatura de cidades que têm aquele número de habitantes. A relação por esse tipo de relação, que normalmente tem um expoente, e esse expoente, esse coeficiente, pode ser utilizado para classificar grupos de cidades. Isso surge quando Galileu descobre que o volume do objeto cresce mais rápido que sua superfície. E isso tem implicações em várias áreas da ciência. Isso explica por que animais muito grandes, como o elefante, têm maiores dificuldades para se aquecer que um rato, que é um animal pequeno. E por que é tão difícil construir um edifício cada vez mais alto? Nesse trabalho, nós estudamos a emergência dessas doenças crônicas em áreas urbanas e o conjunto de dados é o conjunto de dados do projeto Salurbo. O projeto Salurbo é o projeto de saúde urbana na América Latina, projeto liderado por pesquisadores da Universidade de Drexel, em parceria com 14 instituições da América Latina e dos Estados Unidos, financiado pelo Wellcome Trust, e reúne dados de 11 países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Peru, em um total de 371 cidades. Hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades. É esperado que em 2050 esse quadro seja de aproximadamente 70% da população mundial vivendo em cidades. Essas cidades possuem desafios e oportunidades para a saúde pública, para o estudo em saúde pública, principalmente em áreas de grande crescimento populacional, onde as interações sociais e econômicas são fatores muito importantes. Com o crescimento dessas doenças crônicas, a emergência de doenças infecciosas em núcleos urbanos, principalmente em países de baixa renda, é urgente entender como o crescimento dessas cidades está relacionado com o aumento dos casos dessas doenças, principalmente para auxiliar na tomada de decisões e na criação de políticas de enfrentamento. Lei de escala urbana refere-se a atributos das cidades, tais como produtividade, infraestrutura, mudam sistematicamente com a função de seu tamanho. É usual representar o tamanho dessa cidade com a população dessa cidade, o número de residentes. E a forma e a relação entre fatores de saúde e o crescimento populacional ainda é um tema pouco explorado na literatura.
entender como essa escala urbana se relaciona com fatores de risco para determinadas doenças. E até agora, algumas dessas propriedades já foram estudadas, principalmente casos de AIDS, acidentes de trânsito, crimes graves, suicídios, estão relacionados com o crescimento populacional. Isso para diferentes países. Nesse trabalho, nós examinamos as propriedades de lei de escala de 4 fatores de risco cardiovasculares em cidades da América Latina e como essas principal objetivo aqui é estudar a prevalência desses fatores de risco e como isso está relacionado com a exposição a fatores urbanos, consequentemente, e isso vai estar representado dentro do tamanho dessas populações. E nós escolhemos a prevalência de fatores de risco cardiovasculares como principal desfecho, aqui o desfecho de saúde nesse estudo, por algumas razões. Como fatores de risco ocorrem inicialmente na cadeia causal, quando comparado à mortalidade, eles podem ser mais sensíveis a fatores ambientais. Doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em muitas cidades da região. E a América Latina tem sido pioneira em várias políticas de enfrentamento a esses fatores de risco, incluindo obesidade e diabetes. Sendo assim, nosso objetivo primário foi examinar as propriedades de escala para esses 4 fatores de risco, e nós hipotetizamos que a prevalência da obesidade, diabetes, hipertensão e fumantes ativos terão um comportamento superlinear nessas cidades da América Latina. Isso quer dizer que à medida que as cidades crescem, esses fatores de risco crescem de maneira um pouco mais acentuada. E a principal justificativa para essa hipótese é que em áreas mais desenvolvidas da América Latina, quando comparado a pequenas cidades, essas pessoas têm uma maior exposição a comidas processadas e além de outras questões, como congestionamento, poluição, etc. E, por fim, nós também exploramos como esses coeficientes que indicam a forma como esses fatores de risco estão crescendo variam entre esses países da América Latina e dentro de faixas de idade. Nós ainda não temos os resultados para chegar a uma conclusão se de fato esse comportamento é superlinear ou não, mas esse é o nosso trabalho mais atual. Muito obrigado. É isso.